Olá, Dolindas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Elizabeth Lopes, esse aqui é mais um Papo de Doula e o nosso papo hoje vai ser Tem Doula na Política. É isso mesmo, é um ano eleitoral e a gente tem doula sim que vai participar na política e o nosso papo hoje vai ser como será essa participação e essa pauta sobre a humanização. Então, se você perder esse papo agora ao vivo, depois você vai lá, assiste e manda teus comentários sobre o que é que você achou. Preciso deles e suas dicas também, tá? E o nosso papo vai ser com uma doula maravilhosa, a Michelle, que está entrando, e a gente vai conversar sobre essa experiência do parlamento, das eleições que estão chegando. Então, você que é doula, inclusive, que também vai ser candidata, olha o papo de hoje. Não é candidata, mas vamos conversar sobre a pauta da humanização. Deixa eu chamar aqui a Michelle para a gente iniciar esse super papo. E eu quero agradecer a todos vocês que assistem o Papo de Doula, que fazem a propaganda do Papo de Doula. E um beijo a todo mundo. Vou chamar aqui a Michelle, assinar para ela. Vamos botar ela aqui. Mais de um ano de papo, a gente teve muitas pautas legais, mas essa é novidade, hein? Michelle, boa noite! Boa noite, querida. Tudo bom? Que Tudo bom estar bem? aqui Tá me ouvindo contigo. bem? Tô. Saúde! E você, tá me ouvindo bem? Tudo certo? O enquadramento tá bom? É a primeira vez que eu Tá participo ótimo. como convidada, tô tentando me acertar. Um beijo aí pro povo que tá entrando, a Márcia, a Vanessa, o pessoal que vai entrando. Um beijo para todo mundo. Já passa. Dolindas, vão chamando as outras Dolindas que não entraram ainda para vir participar desse papo, que a nossa pauta hoje é super interessante, tem doula na política. Vamos discutir a pauta da humanização. É isso aí. Michele, É primeiro isso aí. eu quero gratidão pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sei o quanto você é ocupada, tem suas tarefas, né? Enfim, tem os baby e tem todos os trabalhos também, né? Então, primeiro já estou agradecendo. Mas para começar, se apresenta aí para as nossas doulindas, né? Nosso programa já fez mais de um ano que eu faço essas lives, né? O pessoal começou Maravilha. fazendo a pandemia, mas o Papo de Doula fez um ano mês passado. E aí eu Que disse assim, coisa não, vamos linda. continuar, vamos continuar. E Nossa, que aí, coisa Michele, linda. nossa, deu um trabalho no começo, porque não tinha muita, né? As pessoas não sabiam o que era isso. E agora, Uhum. ainda bem que todo mundo sabe, todo mundo faz, quanto mais gente fazendo, melhor. Beijo para as meninas que estão entrando. Michele, conta pra gente, da onde você é, quem é você, quem é Michele? Então, primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa do Papo de Doula, né? Eu acho que é uma forma muito efetiva de aproximar as doulas das suas associações, das suas presidentas, né? De a gente estar cada vez mais perto e falando de humanização de uma forma cada vez mais acessível e democrática. Apesar de a gente saber que o Instagram não é assim uma ferramenta tão democrática, mas é a ferramenta que as doulas usam como mecanismo de trabalho mesmo, e de divulgação do seu trabalho e de busca de informações. Então, parabéns aí para Paraíba, que está com esse projeto há mais de um ano e fazendo aniversário, que coisa linda, né? Mereci um bolo. Um bolo e Olha, parabéns. eu vou dizer para você duas coisas. Primeiro, vai ter bolo no final do ano. E segundo, eu amo a Paraíba, mas eu sou de Pernambuco. Ai, meu Deus, eu sempre confundo! Que horror, gente do céu! Amo a Olha, a pessoa. Paraíba! E aí a gente já vai vendo as diferenças que a gente vai encontrando nesse nosso Brasil, né? Porque da onde é que eu sou? Eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina, eu sou da onde? Eu sou do país de Bolsonaro. A gente não é Bolsonaro, mas a gente é lá daquela terra, que é uma terra de gente branquinha. E de onde as informações do resto do Brasil não chegam, gente. Então, assim, é aquela situação, né? Quem é do Sul é da onde? É gaúcha, do Rio Grande do Sul. Quem é do Nordeste, de onde é que é? Ou a gente pensa que é Bahia, ou a gente pensa que é Paraíba. A gente não pensa as outras, O os outros Nordeste é estados. unido, é feliz, tá tudo bem. E aí, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, da onde eu sou? Eu sou de Santa Catarina, né? Sou de Tubarão, é uma cidade do interior de Santa Catarina, do sul de Santa Catarina. A gente fica... Oi, a Dai, que é de Santa Catarina, que é minha
foi minha doulanda, minha amiga do coração, me ajuda. Eu acho que são 170 quilômetros de Florianópolis. Então, é lá para o sul, né? 3 horas para baixo, a gente já está no Rio Grande do Sul. E é uma cidade com 110 mil habitantes. E eu sou mãe de 3 crianças, 2 meninos gêmeos, que tem 10 anos. E sou mãe de uma outra menina, de 8 anos, que eu engravidei quando os meus gêmeos estavam com 1 aninho, eu engravidei novamente. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, mas tu engravidou por querer? Claro que não, né, gente? Quem é que engravida quando tem gêmeos de 1 aninho, engravida por querer, né? Ninguém é doido nesse mundo, né? Enfim, e aí engravidei dela. E quando eu engravidei dos gêmeos, assim, eu já tinha um desejo no meu coração de ter parto domiciliar. Eu acreditava já que os bebês deveriam nascer nos seus ambientes mais íntimos, no seio das suas famílias, em ambientes em que eles conhecessem a biologia daquele lugar, eles conhecessem o ambiente onde eles estavam, a energia daquele lugar, que eles não tivessem atravessamentos energéticos em especial, e de bactérias também, e de vírus também, né? Mas eu engravidei de gêmeos numa cidade de 110 mil habitantes, no interior de Santa Catarina, no ano de 2010. Então, na minha cabeça, naquela época, isso era uma coisa impossível. E realmente, até hoje, ela é impossível, né? Principalmente por ser uma gestação gemelar. Mas, assim, nós seguimos no interior de Santa Catarina, no sul de Santa Catarina, sem ter uma equipe de parto domiciliar. Uma mulher que queira ter um parto domiciliar na nossa região, ela precisa ir para Florianópolis. E aí, mas fiquei com aquele desejo no meu coração, acabou que eles tiveram restrição de crescimento e a gente fez uma cesariana. E aí, quando eu engravidei de novo da minha filha, fiquei com aquele sentimento, né? Quero engravidar de novo, daqui a uns 5 anos, de repente a humanização já avançou, a gente já tem o parto domiciliar aqui na nossa região. E aí eu vou tentar ter a minha menina. E aí, quando eles estavam com o aninho, eu engravidei. E aí, que não tinha dado tempo. E aí eu fiquei com aquela sensação, não podia ser agora. Agora não deu tempo ainda. Não deu tempo de o meu corpo se recuperar, não deu tempo do meu emocional se recuperar, não deu tempo de o ambiente obstétrico, do sistema obstétrico daqui se atualizar, não podia ter sido agora. E aí eu fiquei frustradíssima, e eu lembro de, na última consulta, com 37 semanas, eu ainda perguntar para o meu obstetra, mas tem certeza que eu não posso nem tentar um parto normal? Estava com 35 semanas. Tem certeza que eu não posso nem tentar um parto normal? Ele assim, tu acabou de fazer uma cesariana gemelar, tu quer te arrebentar inteira? Aí eu, tá, então tudo bem, né? Ele, não, mas espera entrar em trabalho de parto, né? Não tem necessidade de marcar, a gente não vai marcar, mas não te oriento. Tá, vamos ver então. 1 semana depois, eu acabei entrando em pródromos, uns pródromos mais intensos, assim, eu não sabia disso na época, fui pro hospital, estava com 2 centímetros de dilatação, contrações consistentes já, ritmadas, com um colo fino, né? Tava entrando ali em trabalho de parto, podia ter ido para casa, voltado no dia seguinte, mas acabou que chamei o obstetra e fiz outra cesariana. E aí fiquei com aquele sentimento no coração, assim, né? Tem alguma coisa que não tava legal aqui? Tem alguma coisa que podia ter sido melhor, né? E aí quando ela tinha 1 aninho, que daí o meu universo já estava um pouco mais tranquilo, comecei a buscar mais informações sobre a humanização do nascimento, sobre os processos que acontecem com as mulheres, os processos de violência obstétrica, processos de violência neonatal também, pediátrica. E aí veio a palavra doula, né? E aí, quem é a doula? E aí eu descobri que eu já fazia tudo isso com as mulheres, que eu conhecia, as amigas que engravidavam, principalmente nos processos de lactação. Tá cheio de bichinho aqui, né, doutor? Nos processos de lactação, de amamentação, quando elas tinham dúvidas, porque eu amamentei os meus gêmeos até os 10 meses, e depois eu amamentei a Catarina também. Então, quando tinham dúvidas, quando elas queriam marcar cesariana, eu explicava que não, né, não marca, espera entrar em trabalho de parto, porque é importante para o bebê e tal. E eu disse, não, já estou fazendo isso, eu quero entrar nesse universo. Então, por que eu estou contando isso? Eu não posso contar quem é a Michelle sem contar disso, porque isso faz parte de quem eu sou hoje. Se eu fosse contar isso há 10 anos atrás, fosse dizer quem eu sou há 10 anos atrás, eu não, né, primeiro que eu não era mãe, segundo que eu jamais faria isso não, eu não seria quem eu sou. Então, eu sou mãe de 3 crianças, eu sou uma mulher que passou por esses processos de maternagem e de nascimento dos meus filhos de uma forma
que eu não diria que foram traumáticas, mas não foram da maneira como eu gostaria que fossem, que a partir disso o meu mundo mudou de cenário, né? Eu entendi que as coisas não poderiam continuar sendo da maneira que eram, que o sistema engole as mulheres, que o capitalismo nos engole e que tudo que a gente faz na vida pode ser visto de outra maneira, pode ser feito de outra maneira. E aí isso mudou a minha visão dentro da minha formação acadêmica, que é a arquitetura, que eu vinha dentro daquele lugar de capital mesmo, né? Fazer as casas o mais barato possível, com o maior aproveitamento possível, e querendo, claro... Os famosos caixões, que a gente chama aqui de caixa ou caixão. Exatamente. E naquele sentido, assim, de quero trabalhar para grandes corporações para poder ganhar mais dinheiro, onde que eu posso ganhar mais dinheiro. E a partir disso, eu mudei a minha visão e eu não consigo trabalhar dessa maneira. Então, hoje eu trabalho para famílias. Então, eu quero trabalhar para famílias, para construir os sonhos delas. Então, assim, são casas que eu faço, são reformas que eu faço. Eu posso não ficar milionária nunca, né? Mas eu vou fazer aquilo que as pessoas se sentem confortáveis e sabem que aquilo foi feito para elas com prazer. Eu sou também arquiteta de formação, sou mãe dos meus filhos, sou casada com um companheiro maravilhoso e hoje, né, a partir de toda essa mudança de olhar, estou pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui na minha cidade, porque entendo que, assim como eu mudei de visão e de olhar, esse olhar também precisa ir para outros lugares, não só na nossa vida privada, né, mas que a gente pode mudar esse olhar quando a gente ocupa outros lugares também. Quando a gente ocupa uma Câmara como a da minha cidade, que há 20 anos não elege uma mulher. É uma cidade de 110 mil habitantes que há 20 anos não elege uma mulher. Então, assim... Esse dado aí é bem interessante, viu? Rapaz, assim, tu falou tanta coisa, sabe? Que tá passando aqui um filme aqui na minha cabeça. Meninas, vocês que estão aí, ou então as que vão entrar, vão postando de onde vocês são, tá certo? Porque a gente tem aqui uma de Santa Catarina, uma de Pernambuco. Eu quero que vocês postem. Que ama Paraíba, tá certo? Posta aí a cidade, o estado de vocês, que eu quero aqui mandar um beijo pra vocês, tá certo? Ó, e vamos Tubarão junto. Uma que já postou aqui, que eu acredito que é de Tubarão, né? A Fena. Não, ela é de Laguna. Beijo. Não, ela é de Laguna, Santa Catarina. Posta aí, minha gente, de onde vocês são. Olha, eu acho o máximo essa questão de quando uma pessoa diz... Primeiro, eu acho fantástica a questão de gêmeos. Nossa, né? Depois eu vou mostrar. Oi, Caruaru! Beijo, Ângela, Caruaru. Vamos dançar um forrozinho depois. Depois a gente conversa de forró. Vamos embora. Eu já me animei aqui. Adoro esse negócio. Hashtag quero. Hashtag daqui a pouco eu chego em Caruaru. E essa questão da maternidade seguida é muito interessante, porque na verdade, assim, historicamente era assim que, claro, hoje a gente planeja, às vezes não acontece, mas assim, nossas avós, por que tinham tantos filhos e tão pouco tempo de menstruação? Porque era uma gestação após a outra, né? E o pessoal assim, é possível parir tantos partos normais? Claro, minha gente, nossas avós, bisavós, entendeu? Em todos os lugares é assim que viviam. Depois veio a questão da hospitalização, do processo, que tem, claro, sua parte boa. Nós defendemos a parte boa, positiva, e com esse planejamento familiar, mulher no mercado de trabalho, enfim, várias coisas. Mas nós somos esse conjunto, né? A gente nossa profissão do momento, que eu sempre digo assim, nós somos a profissão do momento, porque o nosso coração é tão grande que às vezes a gente muda, né? A gente é uma coisa e depois a gente é outra. E eu super me identifico com essa questão da arquitetura. Assim, primeiro eu entrei, não sei se você sabe, mas eu entrei na Dolage pela questão do luto. Né? Então foi acompanhando o processo de luto gestacional que eu conheci a Dolage, me apaixonei e fiquei para sempre. Pessoal, que lindo. E fiquei assim encantada. E na época que eu fazia isso, eu fazia parte do movimento popular, muito orgulho de dizer isso. E a gente fazia, na parte do movimento popular, luta urbana, né? Que a gente construía casas, então constrói até hoje. E a gente ganhou prêmios, entendeu? Por construção de habitação popular, né? De construção. Nossa, gente, é muita história. Nós somos muitas histórias. Eu sabia que a gente tinha mais coisas em comum do que aparentava. Claro que hoje eu não faço mais, mas um grande beijo a todo mundo que é organizado, entendeu? Que tá na luta. Eu acho que a gente tem que lutar de várias formas e no fundo a gente se encontra de algum jeito na vida, viu, minha gente? Meninas, vão dizendo de onde vocês são para mandar beijo para vocês.
Você disse quem você é e que você é pré-candidata. E eu acho isso maravilhoso. Eu quero te perguntar o seguinte: doula e política, esse negócio aí, pode? Tu acha que pode doula e política juntar? Eu acho que não só pode, como inclusive deve, como inclusive, mesmo que a gente não esteja assim, filiado a um partido ou num lugar, num cargo político, a atuação da doula é uma atuação política. Parir é político. Nutrir uma criança é político. Trazer uma criança para este mundo é um ato político. Ser mãe é um ato político. Nós trazemos, parimos, nutrimos e criamos as crianças que ficam para o mundo. Então, assim, a nossa existência é uma existência política. A única coisa que muda um pouquinho, ó, de Buenos Aires, que coisa. Ah, mas é Buenos Aires. De Pernambuco. De Pernambuco, né? Recife, a Claudinha. Beijo, Claudinha. Depois que ele Pernambuco, ai, tem alguma coisa. Mas não tem problema, chama Buenos Aires, tá maravilhoso. Quero conhecer a Buenos Aires de Pernambuco também. É porque ela tá no interior com a família. Beijo, Claudinha. Então, assim, o nosso existir é um existir político, né? Como tu disse, tu fazia parte do movimento social pela habitação, né? E a habitação é uma pauta muito silenciada e muito negligenciada, né? E a habitação é um direito constitucional. E criminalizada. Criminalizada. Então tá lá. A gente ouve falar muito assim, porque é direito da Constituição, saúde, educação e segurança. E moradia. Saúde, educação, segurança e moradia. A moradia ninguém fala. As pessoas precisam morar. E moradia é pauta de mulher. Moradia é pauta feminina. Quem é que estava lá lutando pela moradia? Tenho certeza que a maioria eram as mulheres. Mas vamos voltar lá. Então, a doulagem, ela é um ato político, né? Estar na frente, lutando pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, é um ato político. Quando a gente está em ação pelo direito da lei das doulas, isso é um ato político. Quando a gente quer estar lá numa Câmara de Vereadores, ou quando a gente está entrando num hospital com uma gestante e ela entra com a lei das doulas do Estado, eu não sei como é que é aí em Pernambuco, se já tem lei estadual, ou se são só as leis municipais, tem estadual? Maravilhoso. Então, quando vocês entram, quando as gestantes que vocês estão acompanhando, que nós estamos acompanhando, entram com o plano de parto, que é um documento de diálogo, algumas mulheres entendem como um documento jurídico. Quando elas entram com a lei das doulas, quem foi que aprovou? Quem foi que apresentou para um deputado, para uma deputada? Quem que apresentou para um vereador e uma vereadora? Tenho certeza que foi uma doula. Quando ela entra com isso dentro de um hospital, aquela gestante, aquela parturiente está com uma doula, muito provavelmente, e aquele documento foi construído junto com uma doula. Então, aquela doula que está com aquela gestante, que está com aquele documento, também está fazendo um ato político. Também está dentro de um ato político. Então, todo o nosso trabalho enquanto doula é político. A única coisa que muda quando uma doula se coloca dentro dessa caminhada para ocupar um cargo político é que ela passa a atuar com mais efetividade. Porque uma coisa é a gente fazer todo um documento, toda uma articulação e toda uma movimentação social e entregar isso pronto para outra pessoa apresentar. Para uma outra pessoa que muitas vezes não tem a mesma paixão pela humanização do nascimento, não tem o mesmo brilho nos olhos pelos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que muitas vezes é um homem, como aconteceu aqui em Tubarão algumas vezes, e que por isso vai pegar aquele projeto, olhar, ai, nossa, que bonito, tão bem construído, a gente apresenta tudo lá no Canva, faz uma apresentação maravilhosa, com fotos de parto emocionantes. Ai, nossa, que lindo. Não, então vamos marcar uma reunião com o presidente da Fundação de Saúde, ou com o secretário da Fundação de Saúde. Aí a gente vai, toda linda, maravilhosa, trabalhada nas informações das evidências científicas, e vai e fala, tudo animada. Eles, não, então a gente vai avaliar a viabilidade financeira. E aquilo vai para o fundo da pilha. Não sai, né? E dali não sai, às vezes, né? Muitas vezes você tem um argumento, a comprovação científica, né? Você tem a viabilidade política para a realização do projeto, mas o projeto não sai do canto porque não está dentro da pauta da prioridade de determinados mandatos. Exatamente. Por isso que eu sempre digo assim, a gente tem que ocupar espaço de poder, seja qual for.
entendeu? Dentro das organizações, criar instrumento, criar vínculo, criar ponte. Eu falo muito o tempo todo, mas a gente tem que saber criar laços, a gente tem que saber criar redes de apoio, entendeu? Às vezes, porque hoje não está precisando, mas amanhã precisa. Então, assim, a gente acha que só porque a gente tem um discurso bonito, a gente vai conseguir convencer. Não, a gente tem que construir redes de aliança para poder chegar no nosso objetivo, entendeu? E quando a gente diz assim, tem que estar na política, tem que estar mesmo. Meninas, vocês que estão entrando agora, posta aí o nome da sua cidade e do seu estado para a gente registrar aqui e mandar um beijo para vocês, tá certo? Quem entrou já vai colocando. E aí, deixa eu ajustar meu ring light aqui, peraí. Senão eu vou ficar sem iluminação. E uma coisa importante, viu, menina, que elas estavam falando aí, eu lembro que eu ouvi alguma coisa sobre a cidade de Tubarão, que criou uma polêmica, que agora eu estou tentando puxar aqui no meu drive, que não é muito bom da memória, mas eu não sei o que foi, que eu já ouvi o nome Tubarão de alguma coisa, mas enfim. Minha cidade é muito grande, né? Eu moro na região metropolitana, a segunda maior cidade. Quando você diz assim, tem 110 mil, eu digo, meu Deus, minha cidade tem o quê? Quase 8 vezes isso daí. A cidade desse tamanho. Então eu imagino Tubarão como uma cidade pequena, assim, comparando com outras capitais, é uma cidade pequena, né? E aí, minha gente, imagine você fazer uma pauta de política de humanização numa cidade que não é muito grande, né? Você tem mais de 110 quilômetros da capital. Então, assim, imagina no interior, não é interior, mas quando você vai se afastando da capital, você tem certos resquícios da política, não é verdade? Olha, beijo, Fortaleza. Também sou candidata. Olha, Ceará, e também sou candidata a vereadora. Beijo, vamos conversar. Vamos conversar. Eu quero conversar com todo mundo que é candidata. E aí, algumas pautas, minha gente, é muito importante. Você estava falando aí sobre as prioridades, educação, saúde, né? Mas também a questão da habitação, que a gente tocou sem querer, mas terminou entrando aqui na conversa. Por exemplo, nessa pandemia. Qual foi a principal mudança, né, ou regra, ou orientação da OMS? Olinda, Pernambuco, beijo. Era o quê? Lavar as mãos. Aí todo mundo diz assim, coisa fácil, lavar as mãos. Sim, mas a gente tem mais de 75% da população brasileira não tem saneamento básico dentro das suas casas, entendeu? Então não tem água. Então a principal orientação da OMS não era possível ser construída. Tanto é que várias comunidades, entendeu? Periferia, construíram pias do lado de fora, no meio da rua, porque em casa às vezes nem tinha água, certo? Tinha banheiro. Não tem nada. Então, assim, não é pauta? É pauta sim, minha gente. Sim. E a gente tem que discutir essa qualidade, entendeu? Qualidade da privacidade, qualidade de você ter um quarto, qualidade de você ter uma água encanada, de você ter banheiro, sabe? Nossa, olha, entrou nessa pauta, eu fico emocionada. O coração chega eu chego a me arrepiar. Como que as pessoas, assim, dizem assim, ó, é só vamos fazer isolamento social. Isolamento social na periferia faz como? Exato. Uma criança encostada do lado da outra, em casas insalubres, que vivem 10 pessoas em 2 cômodos, com um banheiro. Como que faz isolamento social? E muitas vezes sem água encanada, sem água. Sabe? Uma gente, pessoa... eu não posso falar que essa pauta de hoje vai para outro canto aqui, mas é muito complicado. E eu quero dizer para você que não tem conhecimento que as moradias populares do Brasil, através de uma orientação do Ministério e do Conselho Nacional das Cidades, todas elas são colocadas nos nomes das mulheres. E isso foi uma luta e uma reivindicação dos movimentos populares, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei, que a gente conseguiu botar isso como uma norma do Ministério. Então, toda vez que uma casa popular é entregue, a prioridade é que essa casa vá para o nome da mulher. Então, assim, isso foi uma vitória muito grande. E isso tem um significado, minha gente. Porque a gente que é mulher sabe, né? Por que tem que ficar no nome da mulher, né? E aí, assim, a gente sabe por que habitação é pauta de mulher. Porque a gente que arruma a casa, é a gente que amplia a casa, é a gente que chama alguém se precisa melhorar a casa, é a gente que fica com a guarda das crianças quando existe um divórcio, quando existe qualquer situação. Se existe um divórcio, qualquer situação, o cara simplesmente sai de casa e é a gente que fica com tudo aquilo. Enfim, a gente vai ficar aqui abafada falando de várias coisas. E outra coisa... Mexe meu coração. Olha, a Carly falou aqui, e outra coisa, e aí a gente sabe da minha também, casa ainda falta saneamento básico, amiga. E tem outra coisa, a gente sabe também
Por que que a pauta da habitação é tão negligenciada a partir desse entendimento de que é uma pauta de mulher? Ela Eu não é vou nem falar da negligenciada. especulação imobiliária. Sim, também. Mas ela é negligenciada, a gente não lembra de saúde, educação, segurança e habitação, porque também entra na pauta do nascer, que são pautas de mulher. Porque educação, todo mundo vai ter que educar, né? As crianças, faz parte da pauta da infância, né? Crianças estudam. Segurança, todo mundo precisa de segurança. Saúde, todas as pessoas precisam de saúde. Né? Moradia também, todas as pessoas precisam, e o nascer também. Só que isso aqui é mais específico. Então, ela é negligenciada. Porque quem é que vai morar na rua? Exato. E entrando nessa questão das pautas, você falou uma coisa muito interessante. Eu sou de um estado do Sul, um estado que tem uma representação dessa política nacional, né? Toda vez o pessoal diz assim, não fala mal, Elizabeth, para com isso, qualquer dia tu vai ser processada. Minha gente, é muito difícil eu ficar calada, entendeu? Mas porque a gente tá vivendo, não importa em quem você votou, amigo, isso é passado. A questão hoje é que a gente tá vivendo um processo de desmonte desse país, entendeu? De ataque aos direitos, de desrespeito, de racismo, olha, assim não vou ficar a noite todinha aqui pautando essas coisas. E aí você tá dentro de um estado, né, ou de uma região, assim, de vários estados, que tem uma predominância de pessoas que defendem essa política. Não posso falar isso da minha região, porque nós, né, como região, defendemos. O Nordeste não teve essa posição dessa maioria, né? Deixar claro aqui que a culpa não é nossa. Nordeste me acolhe, me adota. Não nos cabe, entendeu? Historicamente, a gente sempre foi lutador, guerreiro, e assim, não nos cabe essa pauta. Como é que quais são os desafios dessa pauta da humanização no Brasil, mas também na defesa dessa pauta de humanização num Estado que tem uma política que muitas vezes vai em contramão, essa questão da humanização? Então, é muito interessante, porque Santa Catarina a gente vai cair naquele lugar interessante. Santa Catarina tem um pioneirismo aí dentro da humanização do nascimento, né? A gente aprovou a lei das doulas estadual, foi o primeiro estado a fazer essa aprovação, a gente foi um dos primeiros estados a ter as leis municipais das doulas, então é o primeiro estado a ter a lei da violência obstétrica, então em termos de legislação, ele é um estado bastante inovador e pioneiro dentro da humanização do nascimento. Nós já tivemos alguns bons avanços, tivemos momentos muito positivos dentro do estado, e agora, durante a pandemia, a gente está tendo, assim, alguns retrocessos, né? Assim que a pandemia se iniciou, houve uma normativa de que se tivesse apenas um acompanhante dentro dos hospitais, né? E essa normativa continua até hoje. E aí, nesse cenário, alguns hospitais acabaram definindo que esse acompanhante poderia ser a doula ou não, mas aí com algumas grandes restrições com relação a esses acompanhantes. Então, é nesse sentido, assim, né, que a gente tem enfrentado um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, no sentido da humanização do nascimento, a gente sabe também que a humanização do nascimento, o parto humanizado, ele é um parto de elite, né? Ele é conhecido como uma situação elitizada, né? Então, porque as famosas fazem parto humanizado. Porque a Gisele Bündchen teve parto em casa e a parteira era daqui ela é daqui, eu estou em São Paulo nesse momento, mas no interior de São Paulo. Mas é da cidade do lado da minha cidade, assim, é muito pertinho da cidade onde eu moro. Então, a Maíra Calvete, né? E hoje ela mora em Florianópolis, a Maíra Calvete. Então, assim, porque a parteira da Gisele Bündchen foi a Maíra Calvete, que mora aqui em Florianópolis. Então, tem toda essa questão da elitização. E aí, sendo Santa Catarina um estado que também se sente essa elite, acaba que tem essa grande outra questão envolvida também, sabe? Mas na questão também de compreensão de que é um parto para a elite, e não necessariamente na compreensão do protagonismo da mulher, no direito sexual e reprodutivo, de que é um direito da mulher parir. Isso vem após o interesse pela humanização do nascimento. Então, o processo acaba sendo, muitas vezes, contrário, assim, sabe?
É. Beijo, Carminha. Você que tá entrando, Fabiana. Nossa, beijo, beijo, linda. Eu acho interessante você dizer isso aí, viu? E como é que, assim, a gente pode transformar essa pauta numa pauta para todas as mulheres? Qual é a tua opinião do caminho que a gente pode fazer isso? Eu acho, não, eu tenho certeza absoluta, né, que o único caminho possível são as políticas públicas, né? É que a gente consiga fazer com que a gente tenha é, doulas dentro das unidades básicas de saúde, ou se não for possível dentro das unidades básicas de saúde, dentro de outros sistemas do SUS, né, linkadas à prefeitura e sendo remuneradas pela prefeitura, educadoras perinatais também, fazendo esse trabalho dentro da casa das gestantes, né, de repente como formação de agentes comunitárias, né, formando as agentes comunitárias como educadoras perinatais, mas fazendo com que isso aconteça no bairro das mulheres, com as pessoas de afeto já delas, onde elas têm contato, né? Me ajuda, Elizabeth, na palavra que às vezes me foge. Onde elas já têm vínculo, achei. Onde elas já têm vínculo afetivo, então que elas consigam buscar essas informações de referência sobre a humanização do nascimento ali perto delas. Né? Que não seja uma roda de gestante lá no bairro onde ela tem que se deslocar, ou lá em outro lugar onde ela tem que se deslocar, ou que ela pense assim, em desembolsar um dinheiro que ela não vai ter para pagar uma doula. Né? E que isso seja disponível para ela através do Sistema Único de Saúde e através que essa doula seja remunerada pela prefeitura. Né? A gente fala muito em voluntariado, mas a gente também precisa mudar esse pensamento de que a mulher precisa trabalhar de forma gratuita. A gente trabalha de forma gratuita há milênios. E mulher também precisa pagar boleto. Não vou lá na minha cooperativa de energia pagar meu boleto com um abraço. E dizer que, será que vocês não podem fazer de forma voluntária? Não funciona assim. Então a gente precisa mudar várias formas de pensar aqui. Né? E todas as mulheres merecem ter uma doula. Todas as mulheres precisam receber a informação da humanização do nascimento, sendo privilegiadas financeiramente ou ainda em situação de vulnerabilidade social. E assim, eu acredito que quando uma mulher entende o seu processo de parir como um processo de protagonismo e um processo de poder de si mesma, isso muda uma chave tão grande no seu pensamento, isso muda uma chave tão grande dentro da sua história, que isso é capaz de mudar toda a história dela dali para frente, e mudar toda a história da sua família dali para frente. Então, assim, imagina o quão poderoso isso pode ser para a transformação de toda a nossa sociedade, de todas as cidades em que a gente possa fazer essa transformação, né? E eu entendo que isso não seja um investimento tão absurdo que as fundações de saúde, que as secretarias de saúde não possam estar fazendo. A gente não está falando de um exército de, sei lá, 500 doulas. A gente está falando de algumas doulas, na minha cidade pelo menos, né? Uma cidade de 110 mil habitantes. A gente está falando aí de, vamos pensar em 50 doulas ou 50 educadoras perinatais, talvez nem isso. Né? Então, assim, não é um investimento tão infinitamente alto, e o resultado disso e o retorno disso, ele é muito grande, né? Mas isso precisa ser pensado como política pública e não como voluntariado, e não como um projeto piloto, mas como um sistema consistente e não para um governo só, mas para uma construção de muito tempo, para que a gente possa ter o resultado disso a longo prazo. Eu acho até, sabe, que a gente tem que saber diferenciar as questões, assim, a gente não pode, na política, construir propostas de governo, porque aí muda o governo e as coisas que eram boas, independente da sigla, eu não estou falando da bandeira vermelha, azul, amarela, aquilo acaba. A gente tem que construir, minha gente, política de Estado. Porque se você faz uma política de Estado, então aquilo que é bom fica, entendeu? É uma marca que vai ficar, né? E eu acho que a gente tem essa confusão, entendeu? Porque o importante para determinadas pessoas é dizer assim, é o meu mandato, eu fiz isso, aí vem o outro, destrói e acaba tudo, entendeu? E a política de Estado não fica. Então, assim, eu acho que é uma coisa que essa nova geração que está entrando, que eu acredito muito, sabe? Que vai vir uma nova geração de política. Eu acredito muito na política, eu gosto de política, gosto mesmo desse momento, por uma questão de discussão, de acreditar nas pessoas, nas propostas. Eu acredito que tem gente boa. Inclusive, eu não faço parte do time que acha que todo político é ladrão, safado, não presta. Não sou esse tipo de gente. Tem muita gente boa por aí, infelizmente eles são minoria. Por isso que a gente tem que trocar, minha gente. Um monte de gente que não tá mais legal por gente boa, entendeu? E aí é uma coisa muito da nossa visão, entendeu? Dessa mudança. Agora, assim,
Eu acho muito interessante em dizer, e eu estava conversando sobre isso com outra pessoa, que assim, a doula, minha gente, tem que ser para todos. E essa questão dela entrar no serviço de entrada da saúde seria a solução. Então, assim, Sim. é nos postos de saúde, entendeu? Já ter as primeiras rodas, as primeiras orientações, a primeira adaptação. E eu acho uma coisa muito importante, assim, é de graça, recebe. Eu acho que essa não é, na minha opinião, não é a nossa briga, assim, porque o trabalho Uhum, voluntariado é uma coisa política e ideológica de quem faz. Então, assim, nossa uhum, briga não é nem quem faz isso, é incluir no sistema essas mulheres que fazem um trabalho de alta eficácia, entendeu? E extremamente de baixo custo. Então, assim, sim. por que não implementar esse serviço se ele é de baixo custo e uma alta eficácia? Então, minha gente, na verdade é interesse em a coisa dar certo. Então, a gente tem que Uhum. fazer esse interesse da coisa dar certo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que encontrar uma fórmula, sabe, Michele, assim, do que é possível. Porque a gente tem experiências de voluntariado maravilhosas. E eu sou a favor que Sim. todo mundo receba. Mas existe, e a gente tem que pegar o que é que foi bom até hoje. Eu sou muito desse tipo, desse nível aí. Isso aqui Uhum. foi bom por quê? Bora melhorar, sabe? Bora modular e melhorar. Eu sou muito nessa coisa, assim. Então, pô, um monte de gente falando aqui de política, é isso mesmo, não sei o quê. Eu tô preocupada com a hora, porque eu sou campeã de estourar as lives. Eu Ah, minha estouro amiga, também todas, sou. tá? Também estouro Todas. todas. E Mas voltando deixa eu aqui só a questão. falar uma coisinha. Eu queria falar uma coisinha sobre a questão do voluntariado. Eu concordo que é uma escolha de quem faz. A gente só não pode deixar de pensar em política pública pensando que a mulher tem, que a doula tem sempre que trabalhar como voluntariado. E esperando sempre na expectativa de que alguma doula que recém formou ou que está começando o seu trabalho vá lá desenvolver um projeto de fazer voluntariado naquela unidade básica ou de atender as gestantes vulneráveis porque está querendo trabalhar, porque está querendo ganhar experiência, né? Até porque esse não é o objetivo do voluntariado, não deve funcionar dessa maneira, né? Na minha opinião, né? E como se fosse um estágio, e fica muito confortável para o poder público fazer isso. Fica Sim, muito confortável para o poder público isso. Não deve funcionar dessa maneira, né? Na minha opinião. Tem a política pública e aí sim, quem quiser continuar com seu voluntariado, beleza. Aí passa a ser uma opção e uma escolha individual. E não a única forma como as mulheres vulneráveis conseguem ter acesso à sua doula e às informações de imunização do nascimento. Né? Também não sou contra os projetos de voluntariado, desde que eles não sejam a única solução. Né? Porque daí é essa colocar coisa o de ser uma governo num lugar confortável, solução. assim, né? Tipo, ah, não, né? Não, as doulas que façam lá seu trabalho voluntário. Exato. Não. Não, fechou. Vamos pensar numa proposta de como construir isso, né? Enfim, ai, minha gente, vamos passar a pauta aqui, senão eu já vou entrar em outra temática aqui, tá? Porque eu faço trabalho voluntário desde 2011, né? Mas por uma questão assim, ideológica minha, por isso que eu sempre falo, assim, as pessoas dizem assim, ah, mas vocês que fazem trabalho do voluntariado são bestas, são idiotas. Eu disse, minha gente, Não, não. Deixe quem faz voluntariado em paz, porque é uma posição ideológica da pessoa. Se eu não fosse voluntária na maternidade que eu sou, eu seria voluntária em outra coisa, porque isso é uma posição ideológica, política ideológica minha. É isso que as pessoas não entendem. Eu faria voluntariado de outra coisa, com certeza absoluta, porque antes de eu ser doula Uhum, voluntária, eu já era voluntária em outra coisa. Agora, sim. concordo, defende, e é uma briga minha aqui. Tem que receber, para mim estava no concurso público, já teve essa discussão. Ai, gente, olha, se eu falar aqui meus dilemas, que não são poucos, mas concordo, assim embaixo, temos que construir alternativa para essas mulheres, Uhum, porque toda mulher merece uma doula e não é justo a gente viver num mundo, num país que só quem pode pagar ter acesso a esse uhum. serviço tão maravilhoso que é esse suporte, né, que a gente dá. É um suporte maravilhoso. Me diz o seguinte, vamos voltar aqui para o foco. Eleições 2020. Essas eleições serão completamente atípicas de tudo que a gente já viveu até hoje. Você que está por dentro, sabe, aí, como é que vai ser isso? Quais vão ser as principais diferenças? Como é que tu está encarando fazer campanha na pandemia? Guria, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai. O que vai dar a gente não sabe.
porque eu não estou disposta a me expor, assim. E aí é muito interessante porque a gente vê a diferença, né? Entre quem está consciente do que é viver uma pandemia e de quem é negacionista, né? Isso é muito, muito louco, assim, né? O Partido dos Trabalhadores fez a nossa convenção de forma virtual, o encontro dos candidatos, dos pré-candidatos, né, para definir as candidaturas de forma virtual, e os demais partidos da nossa cidade, todos em convenção, assim, presencial, com abraço, foto sem máscara, a gente fica, Deus do céu. E aí, a gente fica apavorado. Mas aí, assim, existe uma grande diferença também nas possibilidades de sermos eleitos, porque a gente sabe que o alcance das redes sociais, ele é menor, né? E em cidades como a minha, assim, né? Ou mesmo em cidades grandes, o presencial, a entrega do santinho, a reunião na casa das pessoas, o sentar para tomar um café, o encontro na empresa, esse contato pessoal que ganha o voto, principalmente nas eleições municipais, né? Ela tem uma característica diferente das eleições nacionais, em que a gente já está muito distante do... Tô perguntando se é cerveja na tua caneca. Hoje não é cerveja, hoje é só chá, tá? Eu já fiz dessas, né? Já coloquei vinho na caneca, cerveja na caneca, ninguém precisa Não, quando é eu falo, mas essa aqui eu até ganhei essa caneca aqui. Slane, obrigada. Linda Adorei, caneca. meu amor, obrigada. Mas hoje, minha gente, é realmente água. Tá... Ai, caiu aqui. A Elizabeth tá tão doidinha quanto eu, adoro. Sabia que a gente ia se dar super bem. Aliás, a gente já se dá bem, né? Enfim, então assim, as eleições municipais são diferentes das nacionais, né? Nas nacionais a gente está muito longe do candidato, então assim, tudo pode ser muito feito pelo virtual, porque a gente não vai encontrar com ele. As municipais não, a gente conhece a pessoa, a gente sabe de onde é que ela vem, quem ela é, onde é que ela tá, então a gente precisa desse contato, porque a gente conhece, né? A família dela. É o vizinho da gente, então assim, não é admissível que o vizinho da gente mande um WhatsApp. Não, vizinho, pelo amor de Deus, vem tomar um café. Só que a gente está numa pandemia, não dá para ir tomar café na casa do vizinho. Então fica muito diferente. E aí, assim, quem está consciente da pandemia vai conseguir fazer esse vínculo dessa maneira mais consciente com quem também está consciente da pandemia e vai conseguir o voto desse pessoal. Quem não vai ficar, assim, vai se arriscar. Sim. E aí vai para o bar mesmo, porque... tem alguns lugares que já está liberado, vai visitar as pessoas, e aí, assim, a minha cidade já está aí com 70 mortes, quase 5 mil casos, e o Brasil está nesse número absurdo, mais de 120 mil, né? Eu nem acompanhei mais, porque não tive mais condições emocionais. Então, assim, a gente sabe que isso tende a piorar a partir do momento que a campanha começar, porque somos um país de negacionistas, né? E a gente sabe que vai ter muita gente aí arriscando a sua vida e a vida do outro também em função das eleições. Mas o grande desafio vai ser esse. Michele, eu já participei de algumas eleições, assim, participei por dentro, né? E eu acho que essa eleição, particularmente, ela pode dar chance para muita gente nova, sabe? Que está começando agora. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade. Eu tô, assim, muito preparada, minha gente, para quando abrir aquele negócio, os eleitos, ser nomes completamente diferentes daquelas coisas assim, sabe? Aquela pessoa que tá há 20 anos na Câmara, né? Que tá no quinto mandato, no sexto mandato. Eu tô, assim, pronto para dizer, vai tudo embora. Porque eu acho que você tem que criar alternativas, e as alternativas vão ser essas mesmo, né? De Zap, e tem essa diferença, né? Porque eu já participei da campanha para deputado federal e para vereador. E para vereador eu sempre achei a mais complicada, porque é o vizinho, é o amigo, é a pessoa da escola, é o cara da quitanda da frente, do barzinho, que você tem que ir lá. E ele diz, por que você não veio aqui? É bem assim. Por que você não veio aqui? Né? Mas eu nem sabia que você era candidata. Nem sabia. Aí aqui, ó, falando aqui, mas a vontade é de agarrar uma bandeira e sair na rua. Menina, sinta essa vontade todo dia.
É complicado. Eu acho que a gente aqui não está falando de partido, né? Quando eu chamei a Michelle, eu nem perguntei qual era a legenda a legenda que ela ia sair. Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Inclusive, eu estou aberta para fazer com outras legendas, porque a minha preocupação não é legenda nesse momento, é a gente discutir a pauta da humanização por doulas que são candidatos. Então, assim, é até uma grata surpresa saber por onde você vai estar saindo. Mas mesmo que não fosse, a gente ia conversar do mesmo jeito, porque a proposta do Papo Doula é essa mesmo. E eu acho, assim, que vai dar certo se você souber fazer um negocinho que eu acredito que você sabe. Aquela coisinha do lápis, né, minha gente? É hora de botar o nome, né, no caderninho e correr atrás. Na listinha. É a listinha é poderosa. Michelle, fala aqui pra gente duas coisas. Primeira, em que você vai se basear quando iniciar a campanha, né? Eu acho que é semana que vem que começa realmente, né, a campanha para vocês. Quais vai ser suas principais pautas, né, dessa campanha que vai estar chegando? Eu acho que isso pode falar. Pode. As principais pautas... Ai, bichinhos. As principais pautas são essas que eu já falei lá no início, né? É a humanização do nascimento mesmo, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres de uma maneira mais ampliada. Então, é parto, nascimento e... Sempre me foge a palavra, mas como é que chama? Planejamento familiar. Eu lembro de métodos contraceptivos e esqueço planejamento familiar. Planejamento familiar. A conscientização das mulheres, assim, sobre que formas elas podem usar para se proteger de gravidezes indesejadas, né? A gente tem aí ainda um grande número de mulheres usando anticoncepcional de maneira errônea e tendo gravidezes indesejadas por falta. Opa, deu uma travadinha, mas vamos esperar aqui, senão eu chamo ela de novo. Michelle, você que está assistindo, minha gente, mais um Papo de Doula e hoje... Oi, fale, amor, deu uma travadinha, agora você voltou, vá. Ah, tá. Então, o acesso democrático para todas as mulheres com relação às informações da humanização do nascimento e um sonho que eu pretendo colocar em prática até o final do meu mandato, se eu conseguir ser eleita, é o acesso das educadoras perinatais e doulas nas unidades básicas. Eu sei que isso é uma construção com o executivo, porque isso não faz parte do trabalho do legislativo, né? Mas penso que vai conseguir construir isso junto com o executivo. A mobilidade urbana, que aqui na minha cidade é caótica, então transporte coletivo, acessível também para todas as pessoas, abrigos de passageiros de qualidade, que aqui é um caos, e isso também já é uma história de mais de 20 anos, então a gente tem 20 anos aí para correr atrás de uma modernidade, né, para se transformar numa cidade menos desigual. E a questão da moradia também é uma outra pauta muito importante para a gente, porque a gente tem uma cidade que não tem política pública nenhuma de habitação, a gente não tem fundo municipal de habitação, então se uma pessoa precisar reformar a sua casa ou fazer uma contenção no muro que está caindo, não existe recurso, não existe equipe, não existe nenhuma estratégia de auxílio para a população referente à habitação. Então isso também é uma outra questão que a gente precisa construir junto ao executivo, mas partindo de uma preocupação do legislativo. Então são essas coisas que me chamam o coração. E aí, claro, todo outro trabalho do legislativo, né, que é o controle social, que é o controle das despesas da prefeitura, a fiscalização junto ao trabalho da prefeitura, fiscalização das obras, fiscalização de todos os outros trabalhos que o executivo faz. Então, para além daquilo que me é caro ao coração, todo outro trabalho que já é característico do vereador em si. E meninas, vocês que estão aqui nessa live, ou vocês que vão ver essa live depois, essa é a Michelle. Ela é doula e ela está saindo como candidata numa cidade chamada Tubarões, em Santa Catarina, que há 20 anos não elege uma mulher. Então, assim, depois, se você é da região, tem família na região, depois você vai lá estudar um pouco do perfil dela, das propostas dela, vai que você se apaixona por essa candidata, certo? Seu coração bate, nasce um amor, né? Porque aí você tem que conhecer e aí você dá seu voto, né? Então, vamos fazer aqui, né, minha gente? Vamos dar uma olhada com carinho, né, nas nossas candidatas. A gente tá no finalzinho já do nosso tempo da live, hein? E aí eu queria que você... desse jeito. Eu já pedi, minha gente, pelo amor de Deus, segue no Insta, segue lá no YouTube, tá certo? Eu abri um canal, mas tá meio bagunçado, mas eu tô organizando. Então, preciso de mais tempo, por favor, tá certo?
E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, entendeu? A gente sabe que não só você é candidata, e às vezes é muito difícil dentro dessa sociedade a gente ser candidata, porque é o famoso tijolo, cimento, entendeu? A questão do emprego, né? Você arruma um emprego, então assim, é uma troca de voto, né? Então a gente quer fazer uma campanha limpa, falando de política, de construção. A gente encontra muitos desafios, né, nisso tudo, né? E aí eu sei que é difícil superar ser mulher. Também é complicado, porque é um ambiente, a política é um ambiente muito machista, mas a gente tem noção, entendeu? Do que você escuta, do que você, né? As pérolas que chegam até você, que são muitas. Então, assim, também um ambiente hostil nesse sentido. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está lhe ouvindo, que não tem candidata, mas também uma mensagem para as outras candidatas doulas do Brasil, entendeu? Porque eu acho que esse é um desafio muito importante, que vocês são muito corajosas em levantar essa bandeira. Então, eu queria dizer que minha mensagem, né? Vamos pensar assim, uma mensagem com introdução bonitinha. Acho que a primeira coisa é coragem, né? Precisa ter coragem e precisa ter amor. Amor por aquilo que é caro ao nosso coração, saber por que a gente luta e por quem que a gente luta, ter bem claro quais são os nossos ideais e objetivos e aquilo que nos brilha aos olhos. E a gente tendo bem claro isso no nosso coração, se imbuir de muita coragem e enfrentar. Porque se não formos nós, quem vai ser? Nós que já fazemos política na nossa vida prática, nós que já fazemos política na nossa atuação profissional, que já enfrentamos o machismo, que já enfrentamos o patriarcado no nosso trabalho como doulas, que já enfrentamos tantas resistências no nosso trabalho como doulas, a gente já tem uma casca, a gente já tem aí uma proteção. Então, juntar um pouco mais de proteção e encarar esse sistema político também, que é hostil, que é difícil, mas que a gente também pode enfrentar e, não digo romper, mas usar da nossa inteligência e da nossa sabedoria para tirar as maiores experiências possíveis dele e fazer dele, ainda assim, o melhor possível para as outras mulheres, porque uma mulher precisa falar e estar nos lugares falando de mulheres, porque se não formos nós falando por nós mesmas, não esperem isso dos homens. É verdade. E nem ter esse espaço para os homens, não pertence a eles, tá? Exatamente. Queremos a solidariedade, agradecemos, estaremos a seu lado, mas nós temos voz. Exatamente. Mesmo, né? Então, meninas, eu quero agradecer a todo mundo que entrou no nosso Papo de Doula de hoje, tá? A Nalva, que da campanha Neném, tá mandando boa sorte para você. Mas essa Obrigada. não vai votar em você porque ela é daqui. Não, você conhecer alguém em Tubarões, Santa Catarina, aí tu passa o contato aí para conhecer as propostas de Michele, tá certo? Porque ela é de lá de Tubarões, né? Eita, eu ia fazer uma brincadeira com esse nome agora, mas não vou fazer não, porque... É tubarão, amor. Não tubarão. São muitos, é um tubarão só. Meninas, tá muito certo. Com certeza. Meninas, eu quero agradecer a todas vocês que entraram aqui nessa live hoje, tá? Que ouviram as propostas da nossa amiga, né? Nós vamos ter outras colegas também que vão poder falar um pouco sobre esse desafio, né? Que é o momento eleitoral. E por que não doula na política, ocupando esse espaço também, colocando a pauta da humanização, colocando aquilo que nos toca, né? Construindo leis, propostas que beneficiem o trabalho do parto humanizado, do protagonismo da mulher ao parir, que ajude políticas que já existem, inclusive, entendeu? Que são boas, né? Que a gente consiga multiplicar as ideias, por que não também multiplicar aquilo que já é bom? Eu acho que também faz parte de um bom, né, de um bom vereador, de um bom prefeito, né, que é sério com a sua política. E eu acho assim que foi tudo maravilhoso. Eu só tenho a agradecer a você, né, pela coragem, né, e também pela tua disponibilidade, viu? Quer deixar um recadinho para nossas meninas do Papo de Doula? Quero agradecer muito, Elizabeth, pela oportunidade. Foi uma delícia passar esse tempo aqui com vocês.
E estou à disposição quando quiser chamar novamente para falar sobre outras pautas, para falar sobre outros assuntos. E estou aqui para quem quiser me conhecer um pouquinho mais, quem quiser me chamar no direct, quem quiser me seguir também, compartilhar. Meu Instagram é @MicheleVanderlinde. E estou à disposição, e é isso aí. Acho que vamos juntas, né? Uma mulher segurando a mão da outra mulher, a gente vai muito longe. É isso aí. Beijo, meninas. Depois você vê lá no IGTV. Tá lá também o Instagram, as redes sociais da Michele, para você acompanhar. Segue a Michele. Se você não seguir a Michele, começa a seguir a Michele. E se você não seguir o Papo de Doula, começa a seguir aí o Elizabeth Lopes, tá? Nutridoula, segue o papo, que toda semana a gente tem uma conversa bacana com essas mulheres maravilhosas que a gente sai catando no Brasil para trazer aqui pra gente. Beijo, querida, sucesso, boa sorte e coragem, tá certo? Nessas eleições. Obrigada, meu bem, a todas obrigada. vocês, minha gente. Até a próxima semana com mais um Papo de Doula. Beijo pra todo mundo. Tchau, minha gente.